Olá, seja bem-vindo. Veja nesta edição. Reforço do quadro institucional. Ministério Público do Trabalho empossa 11 procuradores e procuradoras do trabalho. Ensino à distância. MPT oferece cursos de capacitação e passa a integrar nova plataforma. Como a jornada de trabalho exaustiva afeta o trabalhador? O que é dano moral coletivo? E como ocorre o processo de reparação para a sociedade? A partir de agora. O Ministério Público do Trabalho empossou 11 novos procuradores e procuradoras do trabalho que já estão atuando em todo o Brasil. A solenidade de posse ocorreu virtualmente e foi transmitida ao vivo pelo canal TV MPT no YouTube. A atribuição do Ministério Público do Trabalho é fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista quando houver interesse público, procurando mediar e regularizar as relações entre empregados e empregadores. Parte dessa atuação tem início por meio de denúncias. Somente em 2020 foram 93 mil delas, 36 mil referentes à pandemia de Covid-19. Foram abertos mais de 22 mil inquéritos civis e expedidas 21 mil recomendações. Procuradores e procuradoras desenvolvem ações em 8 áreas temáticas. Entre elas, a defesa do meio ambiente de trabalho saudável e o enfrentamento ao trabalho escravo e o tráfico de pessoas, realizando, inclusive, forças-tarefas com a atuação de outros órgãos, como Polícia Federal e Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia. Isso traz benefícios a toda a sociedade e a todos que procuram combater essa chaga no país e buscam a erradicação do trabalho escravo, atendendo à Agenda 2030 da ONU, em que o Brasil se comprometeu até essa data a tomar medidas eficazes para promover a erradicação do trabalho das formas modernas de escravidão no país. O MPT, ao longo dos anos, tem tido uma parceria muito importante com a classe trabalhadora de uma forma geral, mas aqui no Norte Fluminense com o Sindipetro-NF, onde várias denúncias, várias situações em que os trabalhadores estavam sendo expostos a condições totalmente desumanas, inclusive, plena clareza de quão importante é essa instituição. O Ministério Público do Trabalho tem relevante papel na atuação e defesa dos direitos difusos e coletivos do trabalho, cuja legitimidade é conferida pela nossa Constituição da República, tudo com o objetivo de não apenas reparar os danos sofridos pelos trabalhadores, mas também impedir que novas violações sejam praticadas. Para reforçar o quadro de procuradores e procuradoras do MPT, foram empossados 11 dos 41 aprovados no 21º concurso da instituição. Os novos integrantes irão aprimorar os trabalhos de fiscalização e prevenção para garantir o cumprimento das leis de trabalho, principalmente diante da queda do número de auditores fiscais do trabalho no Brasil nos últimos anos. Eu acredito que a posse dos novos procuradores contribuirá sobremaneira para as suas ações fiscalizatórias e preventivas, assim, mais eficientes, né? Eu reitero aqui que a função do Ministério Público do Trabalho é a fiscalização tocante ao cumprimento da legislação do trabalho. E o maior efetivo de procuradores pode elevar essa atuação e até cobrir maiores áreas onde temos muitos problemas, como o trabalho escravo ainda existente em nosso país, a exploração do trabalho infantil e muitas outras questões relevantes hoje em sociedade. E saibam que encontrarão uma instituição que se moderniza e se reinventa a cada dia para fazer frente às novas demandas apresentadas pelas novas dinâmicas em relação ao trabalho. A cerimônia de posse foi realizada de forma online e contou com a presença de diversas autoridades. Danilo Nunes Vasconcelos, primeiro colocado no concurso, falou em nome de todos os 11 novos procuradores. Hoje, 11 dos 42 aprovados, em breve os 31 restantes,
orgulhosamente se soma aos demais aguerridos procuradores e procuradoras do trabalho na luta pela concretização de uma sociedade mais justa, livre e solidária, bem assim pela manutenção do equilíbrio entre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. É preciso ressaltar que o concurso público é dificílimo e os novos colegas, as novas colegas são extremamente qualificados e chegam com muita vontade de realizar em prol da sociedade. Empossados em um ano atípico por conta da pandemia de Covid-19, os novos procuradores e as novas procuradoras assumem o desafio de agregar e garantir a continuidade do trabalho realizado pelo MPT, como lembrou o procurador-geral do MPT, Alberto Balazeiro. E é nesse momento que o sonho de vocês, que é o nosso, se junta à imensa responsabilidade de fazer do traço institucional um guia de condução e segurança para vencermos juntos essa tragédia. A todos nós compete zelar, primeiro, pela dignidade da pessoa humana, pela formação de uma sociedade justa, livre e solidária. Mas compete a cada uma de vossas excelências hoje empossadas temas relevantíssimos para realizar o ideal que nos foi confiado. Para os novos membros dessa instituição, trago emprestado um conselho de Dourada Câmara. É graça divina começar bem, graça maior persistir na caminhada certa. Mas graça das graças é não desistir nunca. Comecem bem, persistam em seus propósitos, mas nunca desistam de honrar esse juramento de respeito à Constituição Federal. A comodidade é uma das vantagens do ensino à distância. Esse modelo é realidade no MPT antes mesmo da pandemia. O órgão oferece diversas capacitações para o público interno e externo. Agora, uma parceria com o Instituto Rui Barbosa vai ampliar o acesso ao universo EAD. O combate ao trabalho infantil é responsabilidade do poder público. E uma das linhas adotadas pelo MPT no enfrentamento ao trabalho precoce é a prevenção. Capacitações na modalidade de ensino à distância têm ajudado professores e conselheiros tutelares a identificar o problema e adotar medidas protetivas. Os cursos ocorrem pela plataforma EAD-MPT. A plataforma de ensino à distância do próprio MPT é gerenciada por servidores técnicos dessa área de desenvolvimento e dentro desses cursos à distância nós temos 2 projetos importantes em parceria com a sociedade que atendem a nossa coordenadoria, a Cor de Infância. São cursos voltados para a prevenção e o combate ao trabalho infantil no Brasil. São eles MPT na escola, capacitação para o enfrentamento ao trabalho infantil pelas redes pública e privada de ensino e conselheiros tutelares, importantes atores no combate ao trabalho infantil. Conseguimos levar conhecimento para a sociedade, para os nossos parceiros tradicionais. No caso do trabalho infantil, a gente trabalha sempre com a informação, o esclarecimento e a conscientização. E a plataforma EAD e também o canal do MPT no YouTube foram instrumentos aí fundamentais, centrais na transmissão desse conhecimento e na continuidade de parte das nossas atividades. As capacitações já eram realizadas presencialmente e online pelo Ministério Público do Trabalho antes da pandemia de Covid-19. Durante a crise de saúde pública, houve aumento do número de alunos matriculados na plataforma EAD-MPT. Especialmente na pandemia que passamos nesse momento, esses eventos foram muito importantes, porque eles já atingiam a um público específico, pessoas que não poderiam fazer esses cursos presencialmente. E agora esse público aumentou, na medida que quase todo mundo vem estudando de forma remota, por educação à distância, por não poder sair de casa, por estar trabalhando em casa ou até mesmo apenas estudando em casa durante esses meses. Marcília é suplente de conselheiro tutelar. Ela conta que está se sentindo mais preparada para exercer a função caso assuma o cargo. O conselheiros tutelares, eles é inserido na comunidade. E eles são os primeiros que vão ter acesso à criança
ao adolescente e à família, podendo detectar com facilidade as suas necessidades e como pode estar inserindo eles, de volta à comunidade de uma forma tranquila. Esta ferramenta, ela possibilita encurtar tempo e distância e te conectando a um tema complexo e ao mesmo tempo cotidiano na vida das crianças e adolescentes. A plataforma EAD MPT ainda oferece outros cursos. Um deles é formação de multiplicadores na metodologia de gestão de processos, também aberto ao público externo. Há também oficinas como prevenção ao assédio sexual e à discriminação e terceirização em tempos de pandemia. Webinários também estão à disposição. O curso Desenvolvendo Lideranças é exclusivo para o público interno, mas o Diversidade em Ação, as violências de gênero no trabalho, pode ser acessado pelo público em geral. Há ainda a alternativa de assistir parte das oficinas e webinários no canal TV MPT no YouTube. Todas as capacitações e detalhes, como datas de realização e carga horária, estão disponíveis no site ead.mpt.mp.br. Como conhecimento nunca é demais, o Instituto Rui Barbosa, em parceria com a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, lançou o portal de capacitações IRB Conhecimento, e o MPT foi convidado para contribuir com a plataforma. Uma plataforma que reúne mais de 600 cursos voltados para o cidadão, o controle social, servidores públicos, observadores que trabalham em ONGs e o público em geral. Nesse portal eu tenho cursos na área da ética, na área da saúde, na área de obras, de transparência, na área da integridade e uma série de áreas. Ana Cristina Desirê, procuradora do Ministério Público do Trabalho, que também integra a ENCLA, conta que uma das capacitações que estão sendo adicionadas envolve a área de saúde. O MPT está inserindo diversas capacitações no portal, entre elas os vídeos da série Saúde na Saúde, elaborados pela CONAP em parceria com a OIT. Esses vídeos trazem a realidade encontrada nos hospitais da rede pública durante inspeções do MPT. Também traz as medidas que devem ser adotadas para garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores. Para ela, um dos pontos importantes da iniciativa é a facilidade de acesso ao conteúdo disponibilizado em irbcontas.org.br. O usuário clica na capacitação desejada e é direcionado para o site da entidade educadora. A iniciativa objetiva colaborar para o melhor preparo dos servidores públicos, das pessoas que exercem o controle social e da sociedade em geral, possibilitando a melhoria da gestão pública e uma avaliação qualificada da conduta dos agentes públicos. A legislação e muitos acordos coletivos prevêem regras para a jornada de trabalho, mas há casos em que empresas têm excedido a carga horária permitida aos trabalhadores, além de não respeitar o descanso intrajornada, o que pode caracterizar até trabalho análogo ao de escravo. A jornada de trabalho, como o próprio nome já sugere, é o período em que um profissional está trabalhando ou à disposição do empregador, seja dentro da empresa, em casa ou em atividade externa. Pela Constituição Federal, a duração normal da jornada não deve passar de 8 horas diárias e 44 horas semanais. A CLT também trata do limite de jornada, trata dos intervalos interjornada, intrajornada, das pausas. E as próprias normas regulamentadoras tratam também de alguns outros limites de jornada, como pausas para atividades repetitivas. Legislações específicas e acordos coletivos também podem fixar outros limites de jornada, de acordo com o desgaste de determinada profissão. Bancário, jornalista, médico, advogado, entre outros profissionais fazem parte desse grupo. Mesmo com normas específicas, algumas empresas insistem em descumpri-las. E, em alguns casos, a jornada exaustiva pode caracterizar trabalho escravo. Jornada exaustiva é o que a gente chama de conceito jurídico indeterminado, porque é um conceito abstrato para o qual se precisa avaliar as condições concretas em que desempenhar o trabalho, tem que avaliar o grau de desgaste físico que aconteceu e o tempo de duração daquele trabalho, sendo mais ou menos cansativo,
para daí sim avaliar se houve a jornada exaustiva. A Coordenadora Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo do MPT ainda lembra que o empregador pode ser responsabilizado criminalmente. E a jornada exaustiva é uma das modalidades de enquadramento em trabalho análogo ao escravo pela legislação brasileira, conforme o artigo 149 do Código Penal. O Ministério Público do Trabalho tem fiscalizado e buscado reparação para os trabalhadores lesados e a toda a sociedade. Como no caso de uma fabricante de celulose no Mato Grosso do Sul, o MPT ajuizou uma ação contra a empresa que obrigava seus empregados a cumprirem jornadas diárias de mais de 17 horas. Os trabalhadores ainda tinham descanso intra-jornada inferior a 11 horas. A indústria foi condenada a pagar R$ 800 mil por danos morais coletivos por submeter trabalhadores a jornadas exaustivas. A procuradora do MPT, Priscila Moreto, atuou no caso. Ela ressalta que a Justiça também entendeu que a situação dos profissionais era análoga à de escravos. O conceito de condição análoga de escravo, ele perpassa muito além daquela situação de restrição de liberdade. Ela envolve situações de ofensa à dignidade da pessoa humana do trabalhador e uma das hipóteses é essa submissão do trabalhador a jornadas exaustivas, impedindo com que o trabalhador motorista de caminhão nesse caso, realize o seu projeto de vida que vai muito além do trabalho. No interior de São Paulo, uma rede de fast foods com restaurantes em todo o Brasil foi condenada pela Justiça a pagar R$1 milhão por dano moral coletivo e a readequar condições de trabalho. Funcionários eram submetidos a cumprir cerca de 8 horas extras diárias. Ainda no estado, o MPT obteve liminar que proíbe uma concessionária de ferrovias de extrapolar a jornada de cerca de 250 funcionários que deveriam trabalhar de 6 a 8 horas diárias, mas chegavam a ter jornadas de até 20 horas por dia sem descanso intra-jornada compatível com as funções. O procurador que entrou com o pedido de liminar explica ainda que a empresa não respeitava nem acordos coletivos, que também contêm irregularidades prejudiciais aos empregados. Porque ele prevê a submissão de empregados sujeitos a turnos ininterruptos de revezamento a jornadas de 12 horas. Seriam o que eles chamam de jornada 4x4. 2 dias de trabalho de 12 horas seguidos por 2 dias de descanso. Só que nem essa norma coletiva a empresa respeita. Na prática, os trabalhadores trabalham por mais de 12 horas por dia, mesmo sujeitos a turnos ininterruptos de revezamento. A presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho alerta que jornadas exaustivas causam impactos negativos na vida social e familiar, além de gerarem problemas de saúde. Então, o estresse, a ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, vários outros transtornos mentais podem ser acarretados em decorrência das jornadas exaustivas, como também o burnout. Esta mulher é mais uma vítima da jornada exaustiva. Ela já chegou a trabalhar mais de 16 horas diárias. Como eles viram que eu tinha disponibilidade, aí, além de ser um favor, começou a ser uma obrigação. O meu horário, que era para ser de 8 às 18, durante 4 ou 5 anos eu trabalhei com eles, com uma empresa, e acontece que eu saía 10h30, já cheguei a sair 1h da manhã. O Ministério Público do Trabalho atua primeiramente fazendo investigação, usando o seu poder de requisição e usando o instrumento do inquérito civil para investigar se houve ou não determinada irregularidade. Para frear este tipo de situação, a coordenadora da CONAET explica que o registro de ponto deve ser acompanhado por empresa e empregado. Existem formas de controle de jornada que a lei obriga que sejam adotados. O ponto eletrônico é o principal deles, mas em algumas situações, a depender do trabalho que está sendo desempenhado, por exemplo, motoristas, não é possível o ponto eletrônico registrar precisamente aquela jornada. Então existem outras formas, papeleta, inclusive até radar eletrônico que a Polícia Rodoviária utiliza para fiscalizar a jornada, que também é infração de trânsito. O dano moral é um dos temas mais discutidos no campo do direito, tanto que há artigos tratando do assunto na Constituição Federal, no Código Civil e na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT.
Por atuar na defesa da coletividade, no Ministério Público do Trabalho, boa parte dos acordos e das ações judiciais ou extrajudiciais buscam a reparação por danos morais coletivos, em especial quando uma violação traz prejuízos a um conjunto de trabalhadores. A reportagem de Tiago Soares vai explicar melhor esse termo e sua importância. Veja. Você sabe o que é o dano moral coletivo? Com a palavra, quem entende do assunto. O dano moral coletivo ocorre quando há uma lesão injusta e intolerável a direitos ou interesses titularizados por uma coletividade. Ou seja, quando uma coletividade ela é afetada por uma determinada conduta empresarial, nós temos a possibilidade, então, de reparação de danos morais coletivos. Essa reparação, que está baseada em vários campos do direito, inclusive na área trabalhista, ocorre após acordos judiciais ou extrajudiciais e condenações em ações civis públicas. Uma sociedade, ou uma comunidade local que ela é lesada por aquela conduta empresarial. E aí há, no caso, então, uma destinação de recursos. Se a condenação for pecuniária, nós podemos ter essa destinação a alguns fundos. O MPT busca reverter esses recursos diretamente para a sociedade, o que garante mais celeridade na reparação. O processo ocorre da seguinte forma: depois de uma condenação ou acordo, o valor da indenização é depositado em uma conta judicial. Em seguida, o MPT seleciona de forma criteriosa uma atividade ou instituição, como um hospital público, por exemplo. O importante é observar os benefícios que aquela destinação trará para a sociedade. Depois dessa etapa, os valores são liberados mediante a assinatura de um termo de compromisso para garantir que a instituição beneficiada utilize os recursos exatamente para a finalidade a que se comprometeu. Muitas instituições, inclusive, fazem parte de cadastros existentes nas próprias Procuradorias Regionais do Trabalho. Lembro também, e é importante, que instituições ou órgãos interessados poderão entrar em contato com a Procuradoria Regional do Trabalho do seu estado para que essas instituições possam efetuar o seu cadastro, apresentando, lógico, os documentos e as informações necessárias. No Pará e Amapá, uma indústria de colchões que foi denunciada por jornada excessiva firmou acordo na justiça com o MPT, reconhecendo o dano moral coletivo causado, o que resultou em R$ 120 mil de indenização. Esse valor foi encaminhado a 4 instituições. Uma delas é o Abrigo São Vicente de Paulo, em Belém, que utilizou os recursos para a reforma de um dos prédios que abriga idosos em situação de vulnerabilidade social. Nós recebemos recursos que foram de fundamental importância para a manutenção desta casa. Tivemos, então, com estes recursos, a oportunidade de empregar em obras, porque a casa é antiga e precisa de manutenção constante. Tínhamos já algumas rachaduras que precisavam de reparo urgente, bem como a pintura, manutenção e o telhado também. Desde o início da pandemia, o MPT destinou mais de R$ 336 milhões a ações de enfrentamento à Covid-19 em todo o Brasil. Parte desses recursos são de indenizações pagas por danos morais coletivos. Ainda sobre saúde, este procurador do MPT conta que a Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer receberá quase R$ 10 milhões, também decorrentes da atuação do MPT para reparar a sociedade. Se trata, na verdade, de uma grande destinação, porque ela irá viabilizar a construção de uma unidade pediátrica da Liga, essa entidade já tão conhecida e reconhecida aqui no Rio Grande do Norte, nos estados vizinhos, que já há bastante tempo vem desenvolvendo um trabalho muito bonito em favor dos potiguares e dos demais que chegam todos os dias às suas unidades para receber os mais diversos tratamentos.
Mas todas essas destinações não seriam possíveis se a medida provisória 905 tivesse se transformado em lei. A MP pretendia direcionar esses recursos para o Tesouro Nacional, o que poderia prejudicar essas reparações diretas para a sociedade. Para impedir que isso acontecesse, o MPT atuou junto ao Congresso Nacional até que a MP 905 acabou perdendo a validade. Após as reversões, o MPT também fiscaliza a correta aplicação dos recursos. Para Xisto Thiago de Medeiros, os acordos ou condenações por dano moral coletivo têm outro papel importante. Prevenir novas violações é o efeito pedagógico da condenação pelo dano moral coletivo, porque sinaliza para a gravidade da conduta e as consequências de sua ocorrência ou repetição. Eis a importância da reparação do dano moral coletivo. Prosa de Trabalho, o podcast semanal com notícias e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho. Ouça em radiompt.com.br ou no seu serviço de streaming preferido. É o MPT, mais perto do cidadão. Esta edição fica por aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho estão disponíveis no site e nas redes sociais do MPT. Até o próximo programa. Tchau!